capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, repita comigo, um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, repita comigo, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Meus irmãos, nessa noite eu estou me fazendo referência a um dos textos bíblicos que eu confesso do Antigo Testamento que mais tocam o meu coração. Aqui nós estamos diante do ápice da prova, do testemunho de fé de Abraão, no que concernia o seu relacionamento, o seu amor e o seu juramento para com Deus. Quando nós analisamos a história de Abraão, glórias a Deus, do capítulo de número 12 do livro de Gênesis, nós começamos a ver, meus irmãos, a história deste grande homem de Deus. No capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus dá uma ordem para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão, naquele tempo, ele tinha algo em torno de 75 anos, quando ele sai da terra, quando ele ouve esta promessa da parte de Deus. No capítulo de número 3 do livro de Gênesis, nós vemos então um Abraão, que era um patriarca, era o líder da sua família. Ele então tem um problema com o seu sobrinho Ló, e ele é obrigado a se separar ele é obrigado a se separar do seu sobrinho Ló. No capítulo de número 15 de Gênesis, Deus, que já tinha feito uma promessa maravilhosa para Abraão, ele chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua tenda. Ele manda Abraão olhar para as estrelas do céu e fala: Abraão, olha as estrelas do céu, a sua descendência será como essas estrelas, incontáveis, numerosas e vastas. Deus amplia a promessa de Abraão. No capítulo de número 16, Abraão, tomado pelo ceticismo, tomado pela falha, tomado pela dúvida, como o irmão Elton falou aqui no seu testemunho, ele então resolve dar uma ajuda, um empurrãozinho. Ele resolve então nesse instante auxiliar a Deus, e ele toma uma das suas escravas por sugestão da sua esposa, e deste relacionamento nasce Ismael. No capítulo de número 17, mais uma vez, Deus confirma a promessa a Abraão e fala: Abraão, a partir de agora você não será mais Abrão, que significa pai exaltado. A partir de agora você será Abraão, que significa pai de multidões. No capítulo 19 nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, e no capítulo de número 21 do livro de Gênesis, a promessa feita a Abraão nasce, a concretização do sonho de Abraão acontece. Isaque nasce, o filho do riso, o filho da alegria, aquilo que Deus havia prometido para Abraão, para Sara, aquilo que era o sonho da vida daquele casal. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e lhe entrega o seu filho em suas mãos. Deus é o Deus ainda que cumpre as promessas. Aqui com quase 100 anos, um quarto de século depois, nasce Isaque, o filho da promessa.
Eu não sei há quanto tempo você está esperando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu não sei se é 1 ano, eu não sei se são 2 anos, não sei se são 10 anos, eu não sei se são 50 anos. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus não é filho do homem para que minta. Deus ainda cumpre as promessas feitas. Deus ainda cumpre as promessas feitas. Eu sou testemunha disso nas mãos do meu Senhor. Algumas promessas que Ele me fez, Ele já cumpriu, e eu posso glorificá-lo por isso. Outras, Ele ainda não cumpriu, mas eu tenho fé, eu tenho certeza e convicção que Ele ainda há de cumprir, porque o Deus que prometeu é o Deus que faz Isaac nascer. O Deus que prometeu é aquele que cumpre aquilo que Ele falou. Então, em nome de Jesus, persevere nessa noite. Em nome de Jesus, continue acreditando, continue fiel ao Senhor, que no tempo de Deus as promessas do Senhor hão de se cumprir. Abraão está feliz, exultante. E de repente nós iniciamos o capítulo de número 22, irmão Devar. Aqui o escritor bíblico, no caso Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele já inicia: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhes: Abraão. Abraão responde: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, e para que não tivesse dúvidas, o teu único filho. Talvez você diga assim: Abraão tinha mais de um filho. É o filho da promessa, era o filho esperado, era aquilo que Deus havia dado a Abraão. Toma o teu único, quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Moisés inicia escrevendo esse texto dizendo que Deus pôs Abraão à prova, o testou. É difícil ser testado. O presbítero Devair falou que o cativeiro foi para o seu bem. Ele ainda frisou várias vezes aqui. É difícil ser provado, irmãos. É difícil passar por vendavais. Eu não gosto de ficar fazendo menção ao passado. Acho que a gente tem que viver para frente. Mas essa igreja, alguns anos atrás, passou por um vendaval, certo, pastor Gênesis? Se não tivesse passado por esse vendaval, nós estaríamos aqui hoje? Nós teríamos essa casa bonita? Eu não sei o vendaval da sua vida, mas eu sei que Ele está te conduzindo para algo melhor. O problema é acreditar nisso na hora do vendaval. Mas eu me lembro de um hino do Lázaro, não precisa nem do nosso finado irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, porque a prova me leva para ser aprovado, a prova me leva para o lugar que Deus quer me conduzir. Deus chama Abraão, Abraão, e Abraão de pronto responde: eis-me aqui. Prontidão. Isso me lembra o profeta Isaías, no seu chamado, que consta no capítulo de número 6 do livro que leva o seu nome, quando a Bíblia fala que no tempo do rei Uzias, eu vi o Senhor, e toda a terra estava cheia da sua glória. E esse anjo do Senhor fala com Isaías: Isaías, a quem eu enviarei? Isaías responde o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão.
Nós vivemos num tempo que a igreja nunca teve tantos recursos, apesar de nós precisarmos de mais, tem muita coisa para ser feita. Se olharmos para o passado, a igreja nunca teve com tantos recursos. Olha que igreja linda que Deus nos deu, meus irmãos, que templo abençoado. Mas sabe o que falta em relação ao antigamente? Prontidão. Sabe como é que a igreja Assembleia de Deus ela se tornou o que ela é hoje? O missionário chegava na cidade, pregava 30 dias, via o mais espertinho, o melhorzinho ali, o que entendeu um pouquinho melhor as coisas, falava: você é pastor a partir de agora, porque eu preciso ir para a cidade da frente. Você pode? Eu posso. Então agora você é pastor dessa igreja, eu vou para a próxima, porque eu preciso espalhar essa semente. Prontidão. Prontidão. Hoje, meus irmãos, as coisas estão um pouquinho mais difíceis, nós somos mais atarefados, nós temos mais compromisso, nós temos uma agenda mais complicada. Mas eu quero convidar você e a mim nessa noite, para nós colocarmos um pouquinho a nossa agenda de lado, e vivermos a agenda de Deus, e vivermos os compromissos de Deus, e vivermos o que Deus tem para nós. Você sabe qual é a oração mais audaciosa que você pode fazer toda manhã? Quando você fala assim: Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Quando você fala: Deus, seja feita a tua vontade, você está dizendo: seja feita a tua agenda, seja feita as tuas prioridades, seja feita aquilo que o Senhor quer, e não os meus desejos, e não o meu querer, e não as minhas prioridades, que muitas vezes estão viciadas pelo pecado, pela ganância, pela ambição. Mas a tua vontade, que ela prevaleça, que a tua vontade ela permaneça, que a tua vontade ela seja na minha vida. Vamos acelerar, que o tempo não nos permite maiores digressões. Abraão ouve o chamado de Deus: pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai até Moriá, a um dos montes que eu te mostrarei. Veja que Moriá não era um monte, Moriá não era um monte, guarde isso, isso é importante. Moriá não era um monte, Moriá era uma cadeia de montanhas, eram várias montanhas. Então Moriá não era um monte específico. Vá até Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Moriá era uma região, isso é importante, guarde essa informação contigo. Levantou-se, pois, Abraão, ele chama 2 servos, pega a lenha, racha a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, vamos embora. Abraão, 2 servos, o menino. Após 3 dias, ele chega na base da montanha o qual Deus havia revelado. É aqui. E Abraão fala uma das palavras de fé que mais me emocionam nesse texto bíblico. Ele olha para os servos, ele fala: esperem-nos aqui, fica aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão usa a primeira pessoa do plural, voltaremos. Estava subindo ele e Isaque. Isaque era a oferta. Como Abraão podia dizer voltaremos? Porque o livro de Hebreus, no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, o escritor fala que Abraão, ele cria pela fé. Ele tinha tamanha certeza que Isaque era o filho da promessa e que Deus havia de cumprir, que não tinha problema matar Isaque, porque Deus era poderoso para, se necessário, fazê-lo tornar a vida, porque Deus era o Deus que cumpria as promessas. Existem momentos da nossa vida que a lógica humana não faz sentido. Existem momentos da nossa vida que a sabedoria aparentemente humana, ela não consegue nos dar uma resposta significativa para os nossos anseios e para os nossos medos. É nesse momento, é nesse instante que tem que vigorar o que está escrito em Romanos capítulo de número 1 e verso 17: o justo viverá pela fé. É nessa hora que nada faz sentido, é nessa hora que as coisas humanas não conseguem se encaixar, que você proclama com seu coração cheio de fé: eu creio na promessa de Deus. Abraão sobe, ele chega naquele lugar. Isaque lhe faz uma pergunta: pai, está cutelo, está lenha, está fogo, está tudo aqui, cadê o cordeiro?
Abraão olha para o seu filho e fala: filho, Deus proverá para si um cordeiro. E é daqui que é cunhada uma expressão que a gente usa muito: Jeová Jireh, Deus proverá. Às vezes, meus irmãos, a gente compartilha um problema com alguém, a gente ouve essa resposta: irmão, fica tranquilo, Deus vai prover. Tem gente que fala assim: meu, isso é resposta vazia, né? É a mesma coisa. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Tem gente que não tem o que falar, né? Fala o quê? Tá bom, irmão, vamos orar. Deus proverá. De fato, essa resposta ela pode ser uma resposta vazia. Uma resposta de quem não tem o que falar. Mas para quem conhece o significado dessa expressão, para quem conhece o Deus que serve, essa expressão é muito poderosa. Deus proverá. Deus proverá. Eu vou encaixar um testemunho pequenininho aqui nesse ponto que eu queria contar aos irmãos. Em 2017, a minha esposa ficou grávida. Achou Deus por bem recolher o bebezinho ainda no ventre dela, quase no 3º mês. Foi um choque, foi muito difícil. Quando foi em 2019, nós falamos: vamos tentar de novo ter um filho. Eu tinha um sonho de ter uma filha. E ela ficou grávida. Eu estava advogando. 2018. Meio de 18. E as coisas não estavam muito bem não, irmãos. Eu tinha um carrinho, os irmãos vão até... Alguém pode se lembrar, eu tinha um Vectra GT preto, eu já tinha refinanciado ele umas 3 vezes, Mondevar. Não aguentava pagar, refinanciava. E trabalhando com coragem, mais aquelas coisas de trabalhando por conta, escritório pequenininho, começando e tal, e vamos, dirigindo igreja naquela época. E minha esposa ficou grávida, falou: e agora? A Angélica, tá aqui a Aninha, que é a sobrinha dela, sabe, a Angélica é uma mulher muito segura, ela é mulher dos números. E agora? Tem filho chegando aí, e tem berço, e tem fralda, e tem isso, tem aquilo. Falei: relaxa, vai dar tudo certo. E já no final da gravidez eu falei assim para ela, falei: meu amor, você vai ter Nós tínhamos um problema com o Mário Covas, nada contra os irmãos aí da área da saúde, mas quando a minha esposa perdeu outro filho, eu fui no Mário Covas com ela tendo sangramento, e o médico plantonista dizendo: não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Na segunda-feira eu fui na médica particular dela, porque eu pagava, o médico falou: perdeu. Então eu peguei ranço do hospital. Eu falei: Jesus, eu não quero que minha filha nasça nesse lugar, não. Não quero. Nada contra, mas não quero. E eu falei para minha esposa: olha, é o seguinte, você vai ter nossa filha vai nascer num hospital particular. E eu não aguento mais carrinho, não. Esse carrinho aqui já deu o que tinha que dar. Os bancos estavam rasgados, o teto estava descolado, o carrinho já estava todo encracado. Eu falei: eu vou te buscar de carro novo lá no hospital. Ela falou: você tá louco? Nós não compramos nem um berço. Eu comprei o berço na semana que a minha filha nasceu. O dia que a minha filha nasceu, o berço não estava nem montado. Ela falou: você tá louco? Eu falei: eu vou te buscar de carro novo e você vai ter o filho no hospital particular. Deus proverá, meu amor. Aleluia. Quando foi minha filha nasceu dia 30 de janeiro. Ela estava prevista para nascer no mês de fevereiro. No meio de dezembro. Eu fui no hospital no Samaritano e falei: eu quero fazer um agravo de parto. Que era você entrar no convênio, pagava um valor. E a minha filha já tinha direito ao convênio, minha esposa tinha direito à parte de obstetrícia, enfim. Tinha um valor para pagar, R$5.000. Eles falaram: 5 mil sua esposa pode ter no hospital, já está tudo incluso, parto, etc e tal, tá bom. E o Jesus, e agora? E dezembro, irmãos, é tão fraco para advogado. Dezembro ninguém quer pagar advogado não, irmãos. A pessoa quer comer peru de Natal. Todo mundo esquece do pobrezinho do advogado. Vai lembrar só depois do carnaval, que voltou da praia. E eu, e agora, Jesus? E agora, Jesus? Chegou um cliente, um sábado de manhã lá no meu escritório.
Doutor, queria um orçamento de um serviço assim, assado. Eu dei o orçamento, era o valor do agravo de parto. Ele olhou para mim e falou: eu vou pagar à vista. A gente, advogado, tem que manter a pose, né, irmão? Eu falei: tem certeza? Não quer pensar bem? Não, eu vou pagar à vista, eu não gosto de fazer conta. Falei: tá bom, eu recebo. Você quer fazer o quê? Transferência? Não, tá aqui o dinheiro, tô. Na segunda-feira eu fui lá no hospital samaritano, tá aqui, ó, tava grávida de parto. Minha esposa vai ter o hospital, vai ter o parto no hospital particular. Passou mais uns dias, mas já tinha virado ano. Um amigo meu ligou e falou: eu vi um carro assim, igual você queria, um Cruze branco, tal, na concessionária tal. Eu falei: tem dinheiro pra essas coisas? Não, rapaz, eu tô comprando fralda. Não, mas tá bom. Aí, irmão, você sabe que homem pra carro, né? Eu vou lá. Dia 26 de dezembro de 2018, eu lembro a data, porque foi depois do Natal. Cheguei lá, mostrei o carro, o vendedor, na hora de comprar seu carro, o Frank não tá aí, mas o carro deles vale, o seu não vale nada, né? Sempre é normal. Não sei que tem. Eu sei que eu saí naquele dia com o carro da concessionária. Eu tô querendo dizer para você que Deus prova, irmãos. Deus proverá. Deus dá poder, Deus dá salvação, Deus cura do câncer, mas Deus provém também meios materiais. Eu quero dizer para nessa noite que o nosso Deus, Ele tem provisão para tudo que você precisar, qualquer que seja a sua necessidade nessa noite, você veio ao lugar certo. O dono da provisão, o dono da prata, do ouro, o dono da saúde, o dono da alegria, o dono da felicidade, o dono da paz, Ele está aqui nessa noite para prover. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abraão amarra o osso. Moço aqui, entenda que moço aqui significa que Isaac tinha 30 anos de idade. Até os 30 anos era considerado moço. Tinha a idade do Tiquinho, né? Tiquinho, 30, né? 30 cada pé, né, irmãos? Abraão com 100 anos. Você acha que ele aguentava uma briga com um rapaz de 30? Olhando humanamente falando. Mas Isaac deixa ser amarrado. A obediência de Isaac aqui, meus irmãos, ao seu pai Abraão é algo lindo. O tempo não nos permite discorrer, mas Isaac permite ser amarrado. Isaac é amarrado sobre o altar, lenha posicionada, fogo colocado. Falta um item: o sacrifício. Abraão passa a mão do cutelo na faca. Ele ergue a faca, irmãos. E quando ele está posicionado para sacrificar Isaac, uma voz do céu lhe bradou. Era o anjo do Senhor: Abraão, 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 eis-me aqui. Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negou-me a mim, o teu único filho. Vamos devagar aqui. Em primeiro lugar, o anjo do Senhor, que o texto se refere. Eu tenho uma clareza muito tranquila em afirmar isso. Nós estamos falando do próprio Cristo. Aqui nós temos uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. Veja que o próprio anjo fala: não negaste o teu único filho a mim. Ele fala em primeira pessoa. Era Deus, Deus estava ali. Nos momentos que nós colocamos os nossos sonhos, o nosso melhor de Deus sobre o altar do sacrifício, Deus está ao nosso lado.
Eu não sei o que Deus está pedindo para você sacrificar nessa noite. Eu não sei qual sonho, qual bem, qual desejo, qual interesse seu. Mas eu quero dizer que quando você coloca o que você tem sobre o altar do sacrifício, Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. O tempo já não me permite fazer muitos comentários. O menino é salvo. Abraão olha para o lado, aparece um cordeiro. Eles pegam o cordeiro, sacrificam aquele cordeiro, e o nome do Senhor é glorificado. Para encerrar, pastor Gênesis, me dê 2 minutinhos. Eu disse para vocês que Moriá não era uma montanha, Moriá era uma região de montanhas. Sabe que região de montanhas é Moriá? A região de montanhas que futuramente foi edificada uma cidadezinha que você já ouviu falar, todos nós, Jerusalém. Jerusalém é edificada sobre os montes, na região dos montes Moriá. Eu não posso afirmar que é exatamente o mesmo monte, mas eu particularmente gosto de acreditar que sim. Algo em torno de 1800 anos depois, em uma das montanhas do Monte Moriá, que agora levava um nome em latim que significava Gólgota, Deus proveu para si um cordeiro no mesmo lugar. Dessa vez não era um cordeiro para justificar Abraão e seu filho. Dessa vez era um cordeiro para justificar toda a humanidade. É isso mesmo. No Monte Moriá, 1800 anos depois, o Filho de Deus foi imolado e levado ao sacrifício por amor de mim e de você aqui nessa noite. Dessa vez, Isaac, que naquele sacrifício representou a Jesus, ali o filho dessa vez não foi poupado, ele foi morto. Ele foi destroçado naquela cruz, judiado, machucado, sangrado, torturado. Mas ao terceiro dia o Cordeiro de Deus ressuscitou. Ao terceiro dia o Cordeiro de Deus tornou a vida. E dessa vez não há mais necessidade de outros cordeiros, porque o sangue de Jesus nos cobriu e nos lavou de todo o pecado. E nós também, assim como Isaac foi, somos justificados. Deus proveu para nós o seu Filho, Deus proveu para nós o seu Cordeiro, Deus proveu para nós salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o mal, hoje reina a paz, hoje reina a alegria, hoje reina o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus proveu o que Ele tinha de melhor para você. Deus proveu o seu próprio Filho.